Fala galera, vamos lá. Hoje eu vou ensinar para vocês aqui como identificar a raiz, a causa das dores suas na coluna. Meu nome é Felipe, muitos de vocês já me conhecem. Eu desenvolvi um método que chama Muscofísio, que eu combino a musculação com a fisioterapia adaptada. Nessa aula aqui hoje eu vou mostrar para vocês como vocês vão aprender a identificar a raiz das dores de vocês. Antes de sair fazendo qualquer tipo de exercício, tomar medicamento, primeiro vocês precisam de entender o que está acontecendo com o corpo de vocês, porque um exercício que ajuda uma pessoa é o mesmo que vai machucar outra pessoa. E para a gente já começar aqui rapidinho e direto ao ponto, vamos lá. Qualquer dor na coluna vai ter origem em 4 desvios posturais. Quais são eles? Muitos desses nomes aqui vocês já devem ter ouvido falar. Quem não ouviu falar, não se preocupe que eu vou explicar direitinho aqui o que significa cada um e como isso pode estar afetando vocês e pode estar trazendo qualquer tipo de dor ou lesão. Então a gente tem aqui a hipercifose, eu vou explicar direitinho o que é isso daqui. A gente tem a escoliose, a gente tem a antiversão da pelve, preocupa com os nomes esquisitos não, que eu vou explicar tudo para vocês. E tem a retroversão da pelve. Amor, vem aqui, por favor, amor. Minha esposa está aqui. A gente vai mostrar para vocês o que são esses 4 desvios posturais aqui. Qualquer problema que vocês têm vai estar partindo disso daqui, essas 4 posturas aqui. Então, vamos lá, hipercifose. Amor, vira de lado, por favor. O que é a hipercifose? É aquela postura mais corcundinha. Sabe quando você vai criando aquele Czinho nas costas assim? Já viu que as pessoas vão ficando mais velhas? Eu tinha um aluno que chegou para mim e falou assim, eu tenho 1,71 m. Aí ele mediu, foi ver, já estava com 1,69 m. Por quê? Vai diminuindo de tamanho, tá? Essa parte aqui da sua coluna aqui, ela vai perdendo, vai desgastando o disco dela, então, consequentemente, você vai o quê? Aproximando um ossinho do outro, que são as vértebras, você vai encolhendo, diminuindo de tamanho e junta com esse desvio postural aqui, que é a hipercifose, tá? Então, você pode ter um desgaste da coluna junto com o desvio postural, que você vai literalmente ficando menor. Então, essa postura corcundinha acaba o quê? Gerando sobrecarga ombro, pescoço, na parte inferior da sua coluna. Então, daqui gera vários probleminhas, hérnia de disco, pensamento de disco, produção de disco, ciática, e a lista vai grande, tá? Qual que é o segundo aqui, de costas, amor? Vamos fazer a escoliose. A escoliose é quando a gente tem isso, uma rotaçãozinha assim do tronco. Então, vocês vão perceber que a pessoa acaba o quê? O tronco deve ficar um pouquinho girado, o ombro fica aqui, um pouquinho mais alto do que o outro. Então, isso é o quê? A escoliose, tá? Dá problemas respiratórios aqui, sobrecarga na coluna, enfim, uma infinidade de probleminhas que se origina aqui na coluna. Outro probleminha, vira de lado, por favor, amor. Antiversão da pelve. Meu amor, ela tinha esse aqui, quadril empinado, levanta os braços, por favor. Aumento da curva da lombar. Aí a bunda fica projetada aqui para cima, a barriga fica projetada para frente, você tem essa curva aumentada da sua coluna, acaba que quando você tem essa postura, você gera um desgaste grande no seu quadril, porque a pelve aqui, ela fica mudada, ela fica alterada aqui, girada para frente. Então, esse osso fica roçando aqui, desgastando seu tendão, aí dá problema de desgaste no seu quadril, além de desenvolver hérnia de disco, protusão de disco, uma infinidade de probleminha aqui. E tem outro que é aqui, quadril para dentro, puxa tudo. Isso aqui é quando a pessoa tem, que a gente brinca, é o cu para dentro, é mijando no barranco lá, né? Que tem o quadril todo enfiado para dentro, a coluna dela aqui fica reta. Olha a diferença do outro, faz a curvinha do outro. Isso aqui é uma curvatura exagerada, agora faz o contrário. Esse aqui a coluna fica retinha. E toda vez que a coluna fica retinha, ela vai estar assim, dobradinha aqui, Então, olha só, ela fica dobradinha aqui assim o tempo todo. Aí, depois de um tempo, desgasta o disco e sai para fora o líquido que tem aqui dentro, que isso que chama a hérnia de disco. Obrigado, amor. Então, aqui, quando a sua coluna está dobradinha, é a principal causa de desenvolver hérnia de disco. Todos esses probleminhas aqui que eu mostrei para vocês, eles vão dar origem a vários probleminhas na coluna. Então, vou listar aqui para vocês, pôr uma linhazinha aqui, os mais comuns que vão se originar a partir disso daqui. Então, a gente pode ter uma artrite, uma artrose, pode ter uma protusão discal, e aí pode dar aqui uma hérnia de disco,
aí te dá problema no nervo ciático. Pode te dar uma síndrome da faceta. Isso aqui depois acaba te gerando um bico de papagaio. E a lista aqui é grande, tá? Esses aqui são os principais probleminhas aqui que você vai desenvolvendo a partir daqui. Então, às vezes, você chega lá no médico lá e vai te dar um diagnóstico, vai falar que você tem alguma dessas coisinhas aqui. Aí, o que vai acontecer? Ó? Você não sabe que a origem está vindo daqui, né? Você não tem nem ideia. Mas, a partir disso daqui, gerou isso daqui. Aí, você está sofrendo aí com um probleminha aí no seu ciático, mas o médico não vai conseguir te explicar que ele está sendo por causa de algum desses desvios posturais aqui, algum desses 4 aqui. Então, isso aqui é a origem, tá? Vou separar aqui, fica mais fácil. É a origem de qualquer probleminha que vocês têm aí na coluna. E aí, a partir disso daqui, o nosso corpo ele começa a gerar várias compensações. O que é isso, compensações? O resto do corpo ele vai se adaptando devido à mudança da curvatura que você teve na sua coluna, aí o corpo começa a adaptar para te deixar em pé. O que ele faz? Ele começa a movimentar um ombrinho, sobrecarrega um joelho para dentro. Então, outras partes do corpo vai ter que trabalhar mais devido a esses desvios posturais que você tem aqui. E aqui você começa a desenvolver problemas em outras partes do corpo, como, por exemplo, tendinite, bursite. Então, por exemplo, tendinite, bursite, você pode ter no ombro, né? Pode ter joelho, quadril, isso tudo porque você gerou o quê? Uma compensação do seu corpo, um desvio postural, e outras partes do corpo ficaram sobrecarregadas. Então, você que está sofrendo de uma tendinite, uma bursite, por exemplo, com certeza a origem do problema está aqui. Aí você pode ter aqui, ó, um desgaste do seu quadril, pode ter problema nos ligamentos do joelho, no medial, contralateral, enfim, não dos ligamentos, pode dar problema no seu menisco. Dá problema lá no ombro, síndrome do impacto, além das tendinites, bursite, síndrome do impacto. Aí você pode ter uma coisa que chama radiculopatia. Radiculopatia é quando você comprime o nervo aqui em cima e ele acaba te dando aquele formigamento aqui no seu braço, porque ele irradia para cá. Da mesma maneira que o ciático irradia para baixo, pega na coluna L4, L5, aqui embaixo, aqui nessa região da lombar, é o nome das vértebras, ele vai irradia para a bunda, para a perna, lá para baixo, aqui em cima tem um nervo, que ele irradia para o braço. Então, às vezes, você acorda com o braço dormente aí, você já tem uma radiculopatia, está comprimindo esse nervo aqui. Você pode ter uma síndrome piriforme. Você vê, é uma infinidade de problemas que você vai gerando, que quando você chega no médico lá, ele não vai conseguir entender isso daqui. Por que ele não vai entender? Porque ele não estudou para isso. Na faculdade de medicina, quem financia a faculdade de medicina? Teve até agora, não sei se vocês acompanharam no congresso aí, um rapaz lá, parece que vai ser colocado para chefiar a questão da saúde aqui nos Estados Unidos, ele falando sobre a corrupção do congresso aqui, também existe no Brasil, porque a indústria farmacêutica é quem patrocina a faculdade de medicina. Então, a indústria está por trás disso. Então, eles não têm nenhum objetivo em deixar a gente saudável. Quanto mais doente a gente fica, é melhor. Olha que interessante. Isso daqui não acabou. Vai te dar mais probleminhas ainda, olha. Você sai daqui, aí você vem para cá, você começa a ter no seu corpo um aumento do cortisol. Então, vamos lá. Cortisol. O cortisol é um hormônio do estresse. Quando a gente acorda, a gente tem um pico do cortisol que é excelente, que é para acordar a gente. Mas se esse cortisol fica elevado no nosso corpo durante muitas horas, não é legal, porque te deixa o dia inteiro em estado de alerta, tensionado. O que acontece? Pessoas que sofrem de dores e ou lesões, elas tendem a ter o nível de cortisol elevado durante um período longo do seu dia. E qual que é o problema? Quando o seu cortisol está elevado, você começa a desenvolver outros problemas como ansiedade, depressão,
falta de libido, insônia, entre outros. Esses são os principais. Então, olha só. O problema seu começou aqui, ó, um desses quatro desvios posturais, ou até mais de um, que esses desvios eles podem combinar. Você pode ter até 3 desses daqui combinados, não necessariamente só um, tá? Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas esse aqui você pode ter combinações de desvios posturais que vão agravar ainda mais o seu caso. Geralmente a maioria de vocês tem, tá? Então a origem está aqui. Vou escrever aqui para vocês acompanharem, ó, origem. Então você tem a origem aqui de tudo. A partir disso daqui, você vem para o segundo quadro aqui. A partir desse segundo quadro aqui, você acaba vindo para o terceiro. Eu estou resumindo, tá? Para não encher de nome vocês aqui, mas tem mais problemas que vão entrando aqui. E aqui acaba afetando a sua parte emocional também, te deixa para baixo, desanimado. A sua relação testosterona-cortisol muda, o cortisol fica mais do que testosterona, o que não é legal. E aí que acaba desenvolvendo mais outros problemas aqui de saúde. E o que acontece? Com o passar do tempo, seu nível cortisol elevado, você começa a ter uma redução do seu cérebro. Olha que loucura isso. Imagina você agora começar a reduzir o seu cérebro devido a um probleminha que você tinha aqui na sua coluna. Eu vou explicar para vocês. Olha só, nosso cérebro, os neurônios, pensa que os neurônios são como se fossem árvores. E essas árvores, os galhos delas, chama dendritos. Então os neurônios são as árvores e os galhos chamam dendritos. Quando você tem níveis de cortisol elevado, os seus dendritos, que são os galhos, começam a reduzir de tamanho até desaparecerem e você passa a ter uma morte acelerada dos seus neurônios. E aí você começa a estar colocando o seu corpo numa predisposição maior para desenvolver ainda mais outras doenças, como o Parkinson, Alzheimer. Olha isso, onde que chegou. Além de ter perca de memória, dificuldade de aprendizagem. Olha para onde que isso vai levando. E tudo começou aqui. Esse processo degradativo acontece ao passar dos anos da sua vida. Nada é de um dia para o outro. Isso é gradativo, é de pouquinho em pouquinho. Começa com um leve incômodo na sua coluna, aquela coisa que você acordou um pouquinho meio travado, passou um dia ali de trabalho, você sentiu uma coisinha a mais, essa dor vai agravando. Aí o que acontece? A dor agrava. Aí vamos lá. Primeiro, geralmente, o que nós brasileiros fazemos? A gente acaba indo ali numa farmacinha que a gente consegue comprar uns remedinhos sem receita médica, compra uns remedinhos para dor. Aí você toma aquilo dali, você vai levando mais alguns meses. E aí, passado o tempo, aquela dor intensifica a frequência dela e também a intensidade. Aí o que você faz? Talvez você vá lá e marque uma consulta com um médico. Aí chega lá no médico, o médico vai te passar provavelmente um remedinho para dor às vezes mais forte ou vai te dar uma injeção de cortisona. Injeção de cortisona é uma injeção que faz o quê? Vai cortar a dor num período mais longo, geralmente uns 6 meses. O que acontece quando você não sente dor? Vamos supor que eu estou aqui em pé agora e começo a sentir muita dor na minha coluna. Eu vou automaticamente procurar um lugar para mim sentar ou dobrar minha coluna. Ou se eu tiver muito tempo sentado, vou procurar um lugar para eu levantar para aliviar a coluna. Quando eu não tenho informação de dor no meu cérebro, eu não estou sentindo nada. Então eu vou colocar meu corpo numa postura, numa posição, fazer determinado movimento que eu estou machucando a minha coluna sem saber que eu estou machucando, porque agora eu não estou sentindo. Vocês pegaram isso daí? Aí você passa mais uns 6 meses ali com o efeito da injeção, medicamento para dor em geral, sem sentir dor. Só que agora você continua levando sua vida achando que está tudo bem. Passa mais alguns meses aí, você tem que voltar no médico, agora a dor está mais intensa. Aí ele vai e passa para você uma fisioterapia, uma acupuntura, uma massagem ou uma quiropraxia, ou uma combinação disso daí. E ele fala, não, vai lá, porque agora você já está começando a desenvolver um probleminha mais sério na sua coluna, uma produção de disco, alguma coisa assim, vou passar isso daí para você. Aí você vai e começa a fazer essas coisinhas aí, só que além disso, ele vai te dar uma outra injeção de cortisona. Então agora você tem a injeção de cortisona e mais algumas abordagens
para te ajudar, como a quiropraxia, a massagem, a terapia, a fisioterapia. Só que tudo isso daí não vai adiantar nada, vai te cozinhar, vai enrolar o seu tempo. Porque nada disso daqui, eles vão te pegar na origem do seu problema. Você vai numa fisioterapia aqui que o seguro paga, você paga, é você mais uns 10, eles te colocam lá para fazer um exercício ridículo, que vai te levar em lugar nenhum, que o insurance, o seguro de saúde vai te pagar umas 20, 30 sessões aqui, você vai fazer aquilo dali, não vai adiantar nada, mas eles vão te cozinhar mais algum tempo ali. Como você tomou a injeção de cortisona, vai te dar a falsa impressão que você está melhorando. Isso vai se passar mais alguns meses. Até que depois de mais ou menos 6 meses, ou um pouco mais, um pouco menos, você vai ter que voltar lá no médico. Aí dessa vez, na hora que fizer o exame com você, vai falar assim, olha, agora você está com a hérnia de disco sua estourada. Você está com isso aqui, ó. Estourou. Agora não tem mais jeito, agora nós vamos ter que te operar. Olha que loucura. Você saiu disso daqui, olha, de um desvio postural, começou a gerar outros problemas aqui, outros problemas no resto do seu corpo, outros problemas aqui, e agora ele fala que você tem que operar. E sabe qual que é o pior ainda disso tudo? Que quem opera ainda está aqui. Ou seja, ela não tratou a causa, a origem do problema dela. Todos os problemas que ela tinha, ela vai continuar tendo, vai tudo voltar. Aí ela vai passando por esse processo de novo, gera uma dependência eterna do seguro de saúde. E aqui, quanto que você já gastou? Muito dinheiro, né? Aí você fala, não, aplica para o governo, não paga nada não. Paga, né? Todo mundo paga imposto, está pagando. Ou você tira do seu bolso, ou você está aplicando para o governo, não importa. Afinal das contas, está todo mundo pagando. Aí você entrou o quê? Nesse ciclo aqui que eu resumi para vocês entenderem, e ninguém contou para vocês qual que era a origem, a causa da dor de vocês. Eu, quando só era personal, eu não entendia nada disso. Eu só fui aprofundar nessa área depois que eu fiz uma pós voltada para a área da fisioterapia. Foi aí que eu desenvolvi o meu método, que chama Muscofísio, que é a musculação adaptada combinado com a fisioterapia, que é tudo baseado no quê? No mapa postural que eu faço. O mapa postural é o quê? Eu analiso a postura dos meus alunos para saber quais desvios aqui eles têm e a partir daí eu sei quais exercícios que eles podem fazer para corrigir a postura e não se machucarem. Aí eu faço uma abordagem que eu combino exercícios da fisioterapia, como alongamentos, exercício de flexibilidade, exercício de mobilidade, exercícios respiratórios, combinado com a musculação adaptada. Só a fisioterapia não funciona. Você tem que ganhar massa muscular da maneira correta, com o exercício adaptado. E só a musculação tradicional não funciona, vai te machucar, porque ela não é pensada para você que tem problemas como esses daqui. Então, a união dos dois, a gente consegue dar um resultado que a pessoa, em 2 a 3 meses, melhora. Agora, imagina que loucura. Você acha que o sistema de saúde vai querer que vocês melhorem em 2, 3 meses? Óbvio que não. Que dinheiro que eles vão ganhar nisso? Não tem interesse nenhum para eles. Então, por isso que vocês têm que começar a assumir um pouquinho a responsabilidade do corpo de vocês, começar a entender um pouquinho dessas coisas. Por mais que pareça ser um pouquinho mais técnico assim, mesmo eu explicando de uma maneira simples, às vezes pode ficar um pouquinho confuso, mas se vocês não entenderem e conhecer o corpo de vocês, vocês vão vão depender do médico, do sistema de saúde, e aí vocês vão passar por todo esse processo, né, que o plano de saúde já é programado lá, né, um protocolo que eles têm em relação a remédios, terapia, até chegar na cirurgia, isso é um protocolo que eles vão seguindo, e aí você vai ter uma vida bem ruim, né? Ao chegar no final da sua idade, você está com problemas mais graves como Parkinson e Alzheimer. Escuta, vai ter, não tem como não ter. Porque você faz uma mudança na questão hormonal sua. Então não tem jeito, não tem como sair daí. Se você não entender a origem dos seus problemas, no final das contas, você está tomando um monte de medicamento, fazendo um monte de coisa, sem saber o que dá, onde está acontecendo o probleminha inicial. Tem um caso interessante, um pregador, mais ou menos lá dos anos 1800 e alguma coisa, esse pregador está fazendo um avivamento lá, estava proclamando o evangelho e ele morreu novinho, com 29 anos de idade, parece. E ele falou assim, olha, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Mas ele falou assim, eu matei o meu cavalo. Ou seja, o cavalo dele era o corpo dele, ele não cuidou da saúde dele. Deus tinha dado a ele uma mensagem, tinha uma missão, um propósito muito grande na vida dele. Mas ele o quê? Descuidou
da saúde dele e que só com 29 anos de idade veio a morrer. Então a gente tem que cuidar do nosso cavalo, da nossa saúde, independente de qualquer coisa. A gente tem que procurar o quê? Ter uma velhice saudável. Não adianta colocar muitos anos de vida. O seguro-saúde ele é programado para dar a gente o quê? Muitos anos de vida, porém com a qualidade de vida lá embaixo. A gente quer colocar o quê? Mais vida nos anos que você tem. O que adianta? Minha avó, por exemplo, par de mãe, ela passou os últimos 30 anos mais ou menos numa cama. Minha mãe cuidando dela, outras irmãos também cuidavam. Mas e aí? O que adiantou? Passar aí 30 anos praticamente no leito de uma cama. É complicado. Então a gente tem que cuidar, porque agora talvez você tenha 20, 30, 40, 50. Isso daqui às vezes está pegando você, mas nem tanto. Você acha que não vai dar em nada, mas daqui a pouco você está com seus 60 e pouco, 70. Isso tudo aqui começa a ficar mais forte. Tem muitos pais que estão acompanhando. Eles, se você perguntar assim, você daria a sua vida pelo seu filho? Tenho certeza que todos responderiam sim. Mas eu te pergunto, você viveria pelos seus filhos? Tem muita gente aqui só preocupada em trabalhar, fazer dinheiro e não está tirando um tempinho para cuidar do seu cavalo, da sua saúde. E aí você morreria pelos seus filhos, mas você não vai viver por eles, porque você vai dar trabalho para sua família, você vai dar dor de cabeça para sua família. Aqui nos Estados Unidos não tem seguro-desemprego igual tem no Brasil. Então, daqui a pouco você está deitado numa cama, está sem trabalhar. Todo aquele dinheiro que você juntou, todo aquele tempo ali que você batalhou aqui, um frio, né? Agora que moro em New Jersey, um frio aqui. Aí você batalha, mas não cuidou um pouquinho da sua saúde. O que vai adiantar? Nada. Todo esse dinheiro aí vai ser agora para pagar a conta de hospital, que aqui é um absurdo. Então, eu vou estar passando para vocês aí dicas durante essas aulas aí que vão fazer totalmente a diferença na vida de vocês. Amanhã eu vou ensinar exercício da fisioterapia que vocês podem fazer em casa, fazer um passo a passo aqui para vocês seguirem, que já vai ajudar muito a questão da postura de vocês, para tirar essa sobrecarga que vocês têm aqui na coluna devido a esses desvios posturais. Com esses exercícios, se vocês fizerem direitinho, da maneira que eu vou ensinar amanhã, não tem nenhuma contraindicação, vocês já vão começar a conseguir manter o corpo um pouquinho mais alinhado, vai ter uma melhora da sua postura, da sua consciência corporal. Vamos lá, gente, não fique esperando a coisa piorar, não, porque depois que você realmente não conseguir mais trabalhar, o dinheiro que você vai perder, deixar de ganhar, é muito maior. Tá? Então agora você tem que organizar a sua rotina, a sua vida, precisa ter uns minutinhos aí para cuidar da sua saúde. Nada é fácil, não é fácil para ninguém, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Você não quer matar o seu cavalo antes da hora, não é isso? Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Encaminha essa aula para alguém. Tenho certeza que você conhece alguém que está precisando de entender, assistir isso daqui. Tá bom? Alguém está inserido no sistema aí, encaminha essa aula para a gente conseguir ajudar mais gente aqui, para a gente conseguir ajudar mais os imigrantes, a gente que está aqui batalhando. Isso é fundamental. Então, repetindo, aqui a gente não tem seguro-desemprego igual ao Brasil, né? A gente tem que cuidar da nossa saúde. Por mais que a correria é difícil, mas a gente consegue, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e amanhã a gente vai passar essa aula aí com esses exercícios, dá para vocês acompanharem e fazer na casa de vocês.